Hoje é dia de Drops Cósmico, 14 de agosto de 2025, quinta-feira, quinta-feira é dia de Júpiter, Júpiter em Câncer e hoje neste podcast a gente vai conversar um pouquinho mais sobre Júpiter e Vênus e um pouquinho desse céu, já enquadrando aí para o final de semana, movimento de lua, fazendo aqui um pequeno resumo aqui do que a gente tem, né? Vênus e Júpiter fizeram a sua conjunção no dia 12 e, como eu disse, são dias mágicos, né? São dias que a gente pode canalizar aqui as energias de abundância, de prosperidade na nossa vida e fazer boas reflexões que fazem a gente direcionar o novo ciclo que começa entre Vênus e Júpiter, né? Quando eles fazem a conjunção, eles começam então um novo ciclo até o próximo encontro, que acontecerá no ano que vem. E coloquei um texto no Instagram, também está na comunidade do Petron. A gente já tem outros podcasts aqui que eu já vinha falando sobre esse encontro, então a gente já estava esperando por esses dias, né? Esses dias tão importantes, tão poderosos que a gente teria em agosto, principalmente após a lua cheia de Aquário, né? Que é a lua que aconteceu no dia 9, no último sábado. O que a gente tem aqui? A gente está na semana de fase cheia, com a lua já minguando, e entra na fase minguante no dia 16 de agosto, em 23 graus de Touro. Então, essa semana é uma semana assim que a gente fala de revelação, né? É uma semana de contemplação do que a gente tem da nossa realidade, de tudo que a gente tem aqui disponível. E Vênus, ele sempre traz, eu gosto de lembrar isso, né? Às vezes a gente esquece, porque Vênus fala aqui então dos nossos desejos, dos nossos prazeres, do nosso corpo, do nosso relacionar com o outro, mas também fala sobre a gente conseguir, fala sobre o que a gente valoriza. E dentro do que a gente valoriza, ele sempre nos lembra de valorizar aquilo que temos. Numa lua cheia de Aquário, muito cheia de aspectos. Eu fiz podcast sobre essa lua cheia, tem textos também na comunidade do Instagram que traz para gente algumas reflexões aqui importantíssimas. Eu detalhei isso para vocês. Volte aqui no último podcast, porque está bem interessante, porque ainda está valendo e, inclusive, fica valendo até a Lua Nova. A Lua Nova acontece no dia 23 de agosto. Então, tudo que eu escrevi continua acontecendo aqui com uma potência, perdendo, né? Perdendo não, ela está se transformando em outros aspectos, né? O ciclo vai se transformando em outros aspectos, mas vai perdendo um pouquinho daquela força energética, mas ainda muito ativo. A gente está no céu que está muito ativo, todos os aspectos que eu comentei no último podcast e nesses textos. Então, voltando aqui, né? Júpiter e Vênus nessa conjunção maravilhosa traz para a gente algumas indicações e eu quero reforçar isso aqui. Para mim, esses dois planetas são os mais importantes neste momento da gente poder trabalhar aí, realmente conectar com o significado que eles têm, em que parte que eles estão do nosso mapa, qual é o trabalho que está acontecendo. Vênus vem de uma renovação em Áries, muito importante, de uma retrogradação Peixes Áries também, que a gente falou bastante sobre isso. Então, é um Vênus crescente, com muita potência, e quando encontra com Júpiter em Câncer, e em Câncer, os dois estão de uma certa forma exaltados, né? Então, com uma certa potência aqui importante. Para mim, na minha interpretação, esse encontro é um encontro que indica para gente, além do início de um novo ciclo de prosperidade e de abundância, aonde é que a gente está construindo o nosso lugar de proteção, de cuidado, de nutrição, de intimidade, com quem.
Então aqui tem um ponto muito legal, muito importante, porque eu já falei isso em outros podcasts também, né? É, para mim, esse aqui é o ponto que a gente vai precisar voltar nele. A gente está começando essa construção, mas ao mesmo tempo a gente já está com. Sabe quando a gente compra o material? A gente já comprou o material todo, assim, para a obra, e essa obra já começou, sabe? E a gente está nesse processo da estruturação aqui, e é aonde que a gente vai precisar voltar nos próximos anos, quando a coisa estiver muito louca, quando a gente olhar em volta e falar, nossa, esse mundo tá muito maluco, eu não tô conseguindo me identificar com isso aqui não. E aí a gente fica meio perdido, a gente tem umas ideias muito malucas também, né? Meio, talvez não tão saudáveis. Quando a gente olha ao redor e fala, meu Deus, eu não tô me sentindo insegura, eu não tô conseguindo entender aonde é. Eu tô sentindo terra no meu pé, né, no meu chão aqui, não tem terras aqui para mim. Vai ser nesses momentos que a gente vai precisar voltar para esses espaços de segurança, de proteção, de nutrição, de intimidade, é, muito importantes, que estão claros agora para a gente, que a gente só está construindo um espaço, a gente está expandindo o nosso espaço interior, o nosso centro emocional interior, para acolher tudo isso que a gente trouxe. Então, como eu disse, é como se a gente estivesse fazendo uma reforma aqui na nossa casa. Inclusive, essa conjunção pode também falar sobre uma expansão, construção, reforma dentro de casa, física mesmo. Mas eu vou trazer aqui para o lado da nossa psicologia, né? Da astrologia psicológica aqui, de realmente a gente está fazendo uma expansão aqui, uma reforma na nossa casa interior, do nosso centro interior, para acolher tudo isso que a gente, então, teve contato, que a gente descobriu, né, nessas últimas lunações. Foram lunações de descobertas. Então, agora, a gente também, e de construção, e de trazer pessoas, e de se colocar em vulnerabilidade. Enfim, tem muitos assuntos que a gente teve acesso, que a gente vivenciou, que a gente experimentou nesses últimos meses, e que precisa então de um espaço dentro da gente, renovado para acolher, né? O espaço anterior é pequeno e agora a gente expande esse espaço. Júpiter vai ficar aqui por um ano, a gente já conversou sobre isso também, tem texto sobre isso, tem podcast falando sobre esse Júpiter em Câncer, você pode procurar. E dentro desse, aqui na playlist, tanto lá nas minhas redes, essa expansão com Júpiter em um ano em Câncer vai fazer esse trabalho por um ano, né? É um trabalho que é demorado, é de uma construção mesmo, né? De expansão dos nossos limites, de encontrar novos limites saudáveis, inclusive, para acolher tudo isso que a gente que a gente já percebeu, né? Que faz parte dos nossos desejos, mas também das nossas necessidades, novos desejos, né? E isso tudo precisa de uma casa. E essa casa é para onde a gente vai precisar voltar sempre que as coisas estiverem muito malucas, como eu disse, né? Porque serão anos muito inflamáveis, muito voláteis. Então, a gente vai sentir falta de ter aquele lugar de segurança, aquele lugar de proteção. E não vai ser mais aquele lugar anterior que a gente conhecia antes. Vai ser esse novo lugar que a gente está construindo. Isso parece muito abstrato, mas eu convido vocês aqui para fazer a reflexão nesses últimos meses e quem foram as pessoas que você trouxe para perto de você, quem foram aqueles lugares físicos mesmo também, sabe? Não só lugares íntimos da gente, interiores da gente, mas porque também a gente expande esses lugares interiores, né? A gente toma conhecimento de alguns lugares que a gente entende que ali a gente está se acolhendo, que ali a gente está se nutrindo. A gente descobriu talvez alguma atividade interessante que faça esse acolhimento para a gente. A gente descobriu um novo hobby, por exemplo, porque também a gente está falando aqui de uma alunação leonina, então a gente pode ter descoberto algum novo hobby, uma nova forma de expressão dentro da gente. Então são lugares internos, né? Mas também podem ser os lugares externos, pessoas. Então, fazer uma reflexão sobre isso e dentro disso, refletir também quais foram os diálogos
emocionais que a gente teve com a gente mesmo e com os outros que são parte dessa egrégora, né? Desse seu, né? Desse seu clã aqui que você trouxe para perto e, e qual foi a contribuição, quais foram os confortos e desconfortos desses diálogos que tiveram, porque aqui eles vão dizer muito como é que você está estruturando esses espaços, né? Eu chamo isso do mastro, né? Eu sempre lembro do Titanic afundando ali, e aí você vai agarrar em qual mastro, né? Para ficar ali em segurança. Então, é mais ou menos isso. A gente vai ter momentos de muitas tempestades, e aqui não são tempestades de água, né? São de fogo e de ar, e simbolicamente a gente já está vendo aí, só acompanhar os noticiários, né? A gente está vendo esses grandes tempestades de areia e grandes incêndios, muito mais incêndios, né? Inclusive. Então serão tempos que vão refletir isso, né? E aí a gente vai pensar assim, aonde que está a minha casa? Pensa na migração de tantas pessoas que está acontecendo, fugindo dessas tempestades de fogo e de ar e perdendo a sua casa. E não tendo para onde ir, para onde se refugiar. E aí começa a entender que esse refúgio muitas vezes não está lá fora, numa construção material, mas está nesse espaço de água, esse espaço canceriano que ensina pra gente dos nossos lugares internos e das pessoas que a gente tem ao nosso redor, que são tão importantes. Eu acho que esse é o grande, sabe, é o grande metáfora da vida aqui, né? Mostrando pra gente aqui o quão importante isso é, e a gente já teve acesso a essa informação na alunação canceriana, na alunação anterior, que a gente descobriu novas emoções. A gente descobriu novas experiências que despertou na gente novos sentimentos e que a gente ainda não consegue colocar conceitos, né? E aí, quando a gente chega, então, na alunação leonina, eu falei, né? A gente tem aqui se antes a gente teve um sentir da visão, aqui a gente tem uma visão com um sentir. Então, a gente já consegue visualizar a importância de ter esses espaços e, ao mesmo tempo, a gente está sentindo a partir da vibração do nosso coração. E aqui tem aquele fogo que pulsa, criativo. A criatividade, então a criatividade de fogo é uma criatividade diferente da água, né? E aqui tem uma coisa da expressão, de ir para fora, de se mostrar, de falar, de comunicar. Então, é sobre isso também que a gente vai falar no próximo podcast do Mercúrio Direto em Leão, podcast amanhã, porque Mercúrio já entrou na sua terceira fase, que é a fase de movimento direto, né? Dessa segunda retrogradação de 2025, e tem uma série de aspectos no céu falando sobre comunicação, sobre informações, sobre acesso a essa consciência também coletiva, né? Esse mental coletivo, mas também ao instinto coletivo, que está com Plutão, e a mente coletiva que está com Urano. Mas esse é assunto para o podcast de amanhã. Hoje eu queria mesmo trazer de novo essa conversa que a gente teve aqui sobre Júpiter e Vênus no céu, que ainda continua ativo até por volta do dia 20. Eu deixei um ritual dentro da comunidade do Petron, para quem não fez, porque foi um encontro muito importante e incluiu os Sírios, né? Mas ainda está muito forte. Então, se você perdeu, vai lá na comunidade do Petron e pode fazer esse ritual. Eu deixei uma oração de Sírios e fiz e dei uma sugestão de um ritual aqui que pode ser feito. Esse ritual pode ser também feito no dia 19 com muita força, que é quando a Lua encontra com Sírios. E então, como aconteceu esse encontro, o primeiro que passa por ali vai ser a Lua. Então, sim, tem uma potência muito grande aqui.
com muita força pode aproveitar o dia 19. Como eu disse, a gente também está na fase cheia, minguando, né? A lua, depois que ela chega no ápice dela, exatamente no dia que a gente marca a fase da lua cheia, a lua já começa a perder o seu brilho. Então, a gente já está caminhando aqui para minguante, a gente já está numa lua minguante, já chegou em touro, e quando chega em touro, a gente já está sentindo aqui o que vai acontecer, porque ela vai ficar minguante no dia 16 em touro, nos 23 graus. Então, aqui a gente já começa a baixar a energia, então também a gente pode estar sentindo um pouquinho mais de cansaço, já começa a sentir um pouco o corpo. É importante a gente prestar atenção bastante aqui nessas sensações. E Vênus rege touro, né? Então ela aqui com Vênus junto com Júpiter ainda aqui no céu, com essa lua em touro, pode colocar em evidência mesmo os nossos sentidos, como é que a gente usa os nossos sentidos, como é que a gente usa o nosso corpo para gerar, que eu falo, né? Gerar matéria, né? Gerar a parte física que a gente precisa para viver, para trabalhar e etc., mas também para gerar afetos. E como é que a gente usa esse corpo na expressão e na forma de experimentar mesmo os nossos sentidos, né? Então, essa lua aqui tem uma potência muito grande, também comunica com esse céu através de Urano, porque Urano deixou o touro, onde ele ficou muito tempo, mas ele vai voltar, né, em novembro, e esse Urano está muito forte, então também pode estar aqui falando um pouco sobre a gente concluindo aqui algumas etapas na nossa evolução aqui de como é que a gente viveu ou como a gente está experimentando a sensação de prazer e ouvindo, inclusive, esse corpo, né? O quanto que a gente se colocou na permissão de desaprender fórmulas de viver o corpo e de se adaptar, né, ao que pediam que a gente fosse. Uma das reflexões que eu ouvi hoje eu achei tão interessante porque a gente aprende a ignorar os incômodos desde muito cedo, né? Quando a roupa tá incomodando, a gente é criança ali, a roupa tá incomodando, o sapato tá incomodando e tal. E a gente aprende a ignorar esses incômodos, né? Mas ali já diz que não é bem pra gente, né? Mas por outro lado, a gente também se acostuma com tudo isso que não é natural pra gente, mas que é comum. Então também é uma boa reflexão aqui de hoje até a lua ficar minguante, né? E ela passando por touro. Fazer uma reflexão sobre isso, sobre o quanto que a gente está ouvindo os incômodos do corpo para aquilo que a gente está se encaixando e, inclusive, a gente pode falar aqui em termos relacionais, porque a gente está com Vênus e Júpiter, relacionais de família, íntimas, de parceria, afetivos, sexuais, inclusive, ou se encaixando em métodos e paradigmas, ideias e conceitos, porque a gente tem Mercúrio em oposição a Plutão, ou há certas rotinas e, enfim, hábitos cotidianos, porque a gente está com o Nó do Sul em Virgem e a gente vai ter eclipse por aí, a gente já abriu a temporada. Então tem algumas reflexões também que a gente pode fazer aqui a partir dessa lua em touro e que já nos prepara para a próxima lunação e próximo caminho. Convido vocês então a ouvirem o podcast anterior que fala sobre essa semana de lua cheia e que vai até o final dessa lunação, até o dia 23 de agosto. Convido vocês a participarem da comunidade no Patreon, patreon.com, Monalisa Astrologia. Lá você encontra materiais exclusivos e muitas conversas, enfim, todos os links para você me acessar. Convido vocês a curtir esse podcast, me ajudar aqui, curtir, compartilhar, comentar o que faz sentido, o que não faz, o que está ressoando com vocês. A me seguir também no Instagram, lá eu coloco material em stories diários, coloco os textos para a gente poder conversar
e que eu sempre complemento aqui através do podcast esses textos, né? Sempre coloco ali um pouco de um resumo e aqui eu expando para a gente poder conversar um pouco melhor. É isso. Então te espero no próximo podcast, ok? Um grande beijo e até mais.